combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais.
És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. A partir de agora, ouça Deus falar ao seu coração através do programa Uma Palavra de Fé. Escute a mensagem de paz e amor que o nosso Senhor quer transmitir. Programa Uma Palavra de Fé, semeando amor e fé para o seu coração. Para o seu coração. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Estamos iniciando a nossa catequese de hoje. Hoje é o dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta-feira do mês. Nós estamos iniciando a nossa catequese de hoje. Deixe-me ver. Hoje é dia de São Francisco Xavier. Dia de São Francisco Xavier, grande missionário. Também dia de São Sofonias, dia de São Birino. É Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Pensamento do dia: a esperança renasce de uma lágrima e a fé floresce nas sombras. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Alô a todos que estão nos acompanhando. E vamos agora ao nosso amigo Daniel, vai dar o seu boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Padre Gilberto. Boa tarde, amigos ouvintes aqui da Rádio Sol FM. Que bom, pessoal. Que alegria estarmos aqui reunidos, né? Neste momento especial, como nós nos encontramos aqui todos os dias, esse horário, 13h40, né? 13h45, é o horário que começamos o nosso programa. É a grande alegria de estarmos juntos neste momento, não é, com todos vocês. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Eu estou fazendo os compartilhamentos, né, do meu programa, aqui com as pessoas, um monte de gente bacana. Deixa eu ver aqui para quem que eu vou mandar hoje esse programa. Que beleza aqui, ó, pessoal assistindo. Aos meus amigos de São Paulo, vamos mandar aqui. Gouveia, aos meus amigos de Paracambi, Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Que beleza! E a Clésia lá do Lagedo e o Edilton também. Muito bem, pessoal. Vamos dar início, então. Primeiramente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre São Francisco Xavier. Preste bem atenção que São Francisco Xavier, ele não é o mesmo São Francisco de Assis ou o mesmo São Francisco das Chagas. Ele é um outro Francisco, tá bom? Meu amigo Jackson Nogueira diz: Padre, boa tarde, peço oração por mim e por minha família. Então, antes de prosseguirmos com o Evangelho, Daniel, vamos ver quem já está sintonizado conosco aqui, né? Dar um alôzinho. Senão depois, quando a gente terminar, tem muitas mensagens para a gente ler, não dá tempo. Tem a Maria Olegário, dando boa tarde, Padre Beto Daniel. Alô, Maria Olegário no Cangati. Jackson Nogueira, boa tarde, Padre Beto. Peço oração por mim e minha família. Isso, oração por você, meu amigo Jackson Nogueira. A Sueli Berto, dando boa tarde. Lá na Casa Nova. Cleide Nogueira, boa tarde a todos. Zenilda Rabeiro, boa tarde, Padre Beto Daniel. Lá no Cangati, todos os ouvintes. Fátima José Cândido, boa tarde, Padre Beto, sua bênção. Tota Oliveira, mandando palmas.
Elânia Oliveira, boa tarde, Padre Beto, e a equipe da Rádio FM. Tota Oliveira dando boa tarde, Padre Beto. A Neuzina Dilma, boa tarde, Padre Beto e Daniel. A Ana Fátima Lourenço, boa tarde, Padre. Edileuza Paz, está mandando um amém. A Maria São José Pinheiro, boa tarde, Padre Beto, peço sua bênção. A Marta Neiva, está dando boa tarde. Marta Holanda, também dando boa tarde. A Lisete Silva, boa tarde, Padre Beto, sua bênção, peço oração para minha família. Padre, quando a Bíblia chegar, eu vou querer uma. Saudade. E a Gorete Pereira está dando boa tarde, Padre, a sua bênção. Muito bem, pessoal, então aquele abraço. Nós vamos agora continuar a nossa catequese. E a Gorete Pereira está dando... Vamos continuar a nossa catequese agora. Então vamos ouvir a palavra de Deus para o dia de hoje. Pega aí a sua liturgia diária e vamos estudar juntinhos a palavra de Deus para o dia de hoje, 3 de dezembro. Vamos lá, Daniel, o fundo musical. Na palavra de Deus encontramos a fé para a nossa salvação. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade, penitência, quem as cinzas abraçar, não esqueça, somos pó e ao pó. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, continuando aqui o nosso estudo do Evangelho. Então pegue a sua liturgia diária para acompanhar comigo. Se você não tem a liturgia diária, você pode pegar a sua Bíblia e seguir junto comigo, tá bom? É Mateus 9, versículo 27 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Compaixão vai encontrar, não esqueça, somos. Muito bem, irmãos e irmãs, um alô para todos os nossos ouvintes, especialmente para o Padre Marcos Miranda, lá em São Paulo, que está na escuta. Eu acabei de mandar o link para ele. E ele mandou um alôzinho para mim. Alô, Padre Marcos Miranda, em São Paulo. Grande amigo de muitos tempos, de muitos anos atrás, quando eu trabalhei na Diocese de Santa Amaro. Um grande amigo, Padre Marcos. Deus lhe abençoe, meu querido amigo. Pessoal, então, esse versículo que nós acabamos de ler, aliás, esse trecho, ele chama-se a cura dos cegos, né, dos 2 cegos. Interessante que dos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, São Mateus é o único que narra este episódio. Dos 4 evangelistas, somente São Mateus nos conta, né, este acontecido. Geralmente eles, São Lucas conta, São Marcos, evangelhos sinóticos, às vezes o próprio São João também entra um pouquinho no assunto, mas hoje, diferentemente, somente São Mateus narra este episódio. O que não quer dizer que não tem importância, quer dizer que simplesmente não estava na lista dos demais evangelistas. Irmãos, interessantíssimo que aqui nós vemos mais um dos muitos milagres que Jesus fez e operou. Agora, quando nós narramos esses milagres, né, que tão frequentemente aparecem nos evangelhos, não queremos enfatizar aqui, eu já falei 1000 vezes, o Jesus milagreiro. O dia do milagre programado, venha hoje, tem um milagre para você, venha buscar o milagre, venha buscar a sua bênção. Não é bem assim. Na realidade, todos esses contatos de Jesus com as pessoas carentes
elas demonstravam uma coisa muito interessante. Número 1, o grande e bondoso coração que Jesus tinha e tem, né? Não é à toa que hoje é a primeira sexta-feira do mês, e nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. Então a devoção ao Sagrado Coração de Jesus mostra essa compaixão imensa que Jesus tinha para com todos. Como ele se condoía, como ele se solidarizava com as pessoas. Então hoje lemos a cura de 2 cegos, né? De 2 cegos. Essas curas eram muito frequentes na vida de Jesus. Mas quando nós lemos e refletimos esses milagres, já falei, não devemos andar correndo atrás do Jesus milagreiro, mas atrás do Jesus que toca na nossa vida e que muda a nossa vida. Então, falando aqui, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. E eles iam gritando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Vamos entender aqui o contexto dessa passagem. Já falei para vocês muitas outras vezes que no tempo de Jesus, essas doenças mais graves, mais severas, elas eram consideradas uma maldição. Então, ser cego, ter perdido a visão, meu Deus do céu, para aquelas pessoas era uma coisa assim terrível, era como se a pessoa tivesse sido castigada por Deus, a pessoa estava impuro, algum pecado que ela estava pagando, não apenas dela, mas dos seus antepassados. Veja que loucura, se isso faz sentido. Como é que você vai ter que pagar por um pecado que você não cometeu, né? Pelo pecado dos seus antepassados. Eles que paguem. Ou na vida eterna, ou em qualquer lugar, ou no purgatório, ou no inferno, onde quer que esteja. Então, o interessante aqui, primeiramente, os cegos diz que gritaram muito. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Primeiramente, esse gritar, né, falar em alta voz, é o sinônimo da esperança, né? Eles sabiam, eles tinham esperança em Jesus. Que se Jesus os ouvisse, que se eles gritassem alto, Jesus iria escutar. Tem uma outra passagem que diz que devido à multidão, né, aquele zum, aquele ribuliço de gente conversando, então nem sempre Jesus poderia escutar, ouvir. E ao passo que eles gritavam e berravam alto, se ele vai me escutar, ele vai me ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E gritavam, tem piedade de nós. E interessante que falaram para a pessoa certa, porque Jesus tinha uma imensa misericórdia. Tinha, não, tem, né? Um imenso coração. Então, isso aqui, quando Jesus entrou em casa, né? Ele andando, Jesus continuou andando, os cegos o seguiram. Jesus não parou dessa vez para atendê-los. Não era porque Jesus tenha sido insensível, não é? Porque nós vemos em outros textos, outros trechos, que quando o cego gritou, né, o outro cego que Jesus curou, ele parou e mandou chamar o homem. Dessa vez não, a atitude dele foi diferente. Ele continuou andando, seguiu andando, e aí os cegos, seguiram Jesus. Alguém guiou eles, né? Então Jesus fez isso de propósito para ver, né, o dom da fé daqueles pobres homens. O dom da perseverança daqueles pobres homens. Se eles não estavam apenas querendo usar Jesus para se curar. E se eles realmente estavam sendo sinceros no seu desejo de seguir a Deus, no seu desejo de abraçar o Evangelho. Então, meus irmãos, eles continuaram quando Jesus entrou na casa. Eles entraram atrás. Eles, tipo assim, não, nós vamos atrás de você. Onde você foi, eu vou. Quando Jesus, aqui, versículo 28. Quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram dele. Se agora nós te encontramos, agora você vai nos escutar, né? Então Jesus perguntou-lhes assim, vós acreditais que eu posso fazer isto? Né? Traduzindo no português mais comum, mais simples. Vocês têm fé? Vocês acreditam? Tem fé? Você tem fé? E eles responderam, sim, Senhor, nós temos, nós cremos. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Senão não estaríamos, né?
Então Jesus disse: vocês têm fé, vocês acreditam nisso, que eu sou capaz de curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Falei que Jesus tocou nos olhos deles e diz: e os olhos deles se abriram. Olha que interessante. Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Versículo 30, e os olhos deles se abriram. Que coisa linda, né? E eles passaram a enxergar, e eles passaram a ver, tão pronto Jesus os tocou. Maravilha das maravilhas. Os meus irmãos, tocava intensamente a vida, não apenas de quem recebera a cura, mas de todos os que estavam ao redor. As pessoas ficavam pasmas, né? Ficavam boquiabertas, ficavam admiradas. Meu Deus, mas que homem é este? O poder que este homem tem, basta tocar na pessoa, a pessoa recupera a vista de um cego de nascença, por exemplo, né? Pois foi, desse jeito, criatura, desse jeito. E então, os olhos dele se abriram, e ao mesmo tempo Jesus os advertiu, aqui fala severamente. Jesus: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Bem, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, a maioria das vezes Jesus pedia: olha, não conte para ninguém. Mas era impossível, meus irmãos, esconder do povo tão grandes maravilhas. Era impossível. Porque aquilo nunca tinha acontecido antes, né? Nunca tinha existido aquilo antes. Pelo menos não naquela geração, né? Ou das gerações anteriores, algumas. Que um homem, um profeta, que eles chamavam Jesus de profeta, né? Tocasse nos olhos de alguém, essa pessoa recuperava a vista. Tocava no leproso, essa pessoa ficava curada. Tocava num surdo e mudo, voltava a falar e ouvir. Quer dizer, era extraordinário, e as pessoas iam falar mesmo, né? Iam contar. Por exemplo, você é aquele cara, que os dois caras eram cegos, tá? Todo mundo conhecia como os dois cegos. De repente, apareciam enxergando tudo. Ué, todo mundo ia querer saber, né? E como é que você ficou curado? Quem te curou? Foi um médico? É tanto que a medicina naquele tempo era super atrasada. Agora, quando Jesus pedia para não contar para ninguém, eram por dois motivos, tá bom? Bem, o primeiro motivo era para não irritar os fariseus. Que quanto mais milagres Jesus fizesse, mais gente o iria seguir. Mais gente viria buscá-lo, né, e à sua procura. E isso irritava profundamente os fariseus, que já andavam planejando a sua morte há muito tempo, né? Até que realmente conseguiram, pressionaram Pôncio Pilatos e mataram Jesus. Bem, um dos pontos era: Jesus não queria antecipar esta briga. Ele queria deixar que a coisa acontecesse no seu tempo, né? Ao seu tempo. Mas ele sabia que quanto mais se espalhasse no meio do povo a sua fama, mais ira ele iria enfrentar, mais oposição ele iria enfrentar dos fariseus. Esse é o ponto número 1, tá bom? Pelo qual ele dizia: não contem para ninguém. O segundo, porque a sua humildade. Ele não queria ser visto como um milagreiro, o curandeiro. Eita, o curandeiro chegou, leva os doentes tudo para lá para esse curandeiro te curar. Não, ele não queria ser visto como o milagreiro ou o curandeiro. O que ele queria era que as pessoas corrigissem os seus erros, acertassem a sua vida, endireitassem as veredas do Senhor, ajeitassem os seus caminhos. Se tivesse errado, que fosse fazer o que era certo, né? Então ele não queria que as pessoas o procurassem meramente à busca de interesses, de milagres, não é? Mas que o buscasse de coração sincero para ouvir a palavra de Deus e para colocá-la em prática. Amém! Muito bem, Daniel. Nossa vinheta tá. A fé através da palavra de Deus. Palavra de fé.
Então são 14 horas e 5 minutos aqui nos estúdios da Rádio Sol, FM 87,9, a sintonia legal de Solonópolis, Ceará. Eita, que beleza! Quanta gente linda nos assistindo aqui hoje. Isso é uma maravilha, meu povo de Deus. Que maravilha. Deixe-me ver aqui, povo de Deus, para quem que eu posso compartilhar mais aqui esta transmissão. Daqui para Cuba, para o meu amigo cubano, o Jorge, lá em Cuba, marido da doutora Vilmânia, que trabalhou aqui conosco em Solonópolis. Pessoal, então, eu sempre falo para vocês, né, sempre dou para vocês o resumo das minhas atividades pastorais, como é que andam as coisas, como é que estão as coisas. Então, ontem, nós tivemos a missa de cura e libertação da Igreja Matriz, como nós temos todas as quintas-feiras, né? Missa de cura e libertação. Então, ontem tinha um bom número de pessoas, porque assim, esta missa ela é uma caixinha de surpresa. Tem dia que está lotada, tem dia que não tem quase ninguém. Interessante, né? No tempo do Padre Jaime era de 15 em 15 dias. Eu faço toda semana. Não faço de 15 em 15 dias, não. Toda semana eu faço. Então tem dia que está lotada, tem dia que não tem tanta gente assim. Mas ontem até que tinha um bom número de pessoas. Quando eu celebrava, olha, onde eu passei, eu celebrei o lugar que eu estava antes de vir para Solonópolis, era Icó. Icó é a minha terra. Alô, Icó! Gente, essa missa eu celebrava dia de terça-feira no Icó. Era lotada toda terça-feira. Tem dia de fechar, ela é uma capela que eu celebrava, chama-se a Capela de São Vicente de Paulo, que lá não era paróquia, ela era uma capelania de São Vicente de Paulo, dos vicentinos. Tinha dia de a gente fechar um lado da rua, de tanta gente que tinha, né? Também quando eu celebrava em Acopiara, era lotado. Mas aqui, infelizmente, né, não decola. Tem dia que tem muita gente, tem dia que não tem. Não tem problema, porque Jesus diz, onde 1, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então hoje à noite, dia 3, né, 3 de dezembro, de novo, missa na matriz. Hoje é a primeira sexta-feira, missa do Sagrado Coração de Jesus. Então eu convido todas as pessoas que venham assistir. Quem não puder, você pode assistir também pela Rádio Sol, né? A rádio transmite, como também a internet transmite, tá bom? Mas o bom mesmo de missa é você estar presencialmente. Amanhã, dia 4 de dezembro, teremos 2 missas e um casamento. O casamento vai ser celebrado pelo Padre Gerisvan, lá de Riacho do Tigre. O Padre Gerisvan, ele é do Riacho do Tigre, está passeando. Como vocês sabem, ele é padre de congregação, trabalha no Paraná, lá em Ponta Grossa, Paraná, Ponta Grossa. Eu achando que era Foz do Iguaçu, mas ele falou que não está mais em Foz do Iguaçu. Ele já trabalhou em Foz do Iguaçu, mas agora está em Ponta Grossa. Ele veio passear no fim de ano, né, visitar os pais dele, amigos e tudo mais, ele é daqui, e pronto, eu pedi para ele fazer o casamento da nossa amiga Maraísa, lá de São José. Que beleza. Pessoal, então, 5 horas eu tenho missa no Monte Mirim, e 7 da noite eu tenho missa lá nas Maretas, abertura da festa de Santa Luzia das Maretas, no dia 4, sábado, né? Na segunda, irei para Várzea da Conceição. Dia 7, Irapuã Pinheiro. Dia 8, Tanque e Pau do Alho. Dia 9, Ema. Dia 10, Coab. Dia 11, Bom Jardim e Junco. E dia 12 é Cangati, também 5 horas. Dia 13, Maretas. Dia 14, Alto Vistoso. Dia 15, Assentamento. 16, Matriz. 17, Barra Nova. 18, Mãe Rainha. Que beleza, que beleza, que beleza. Muito bem. Então aí está, pessoal, um breve e sucinto resumo da nossa agenda, né? A agenda do padre, a agenda paroquial. Então, hoje também, dia 3 de dezembro, nós celebramos um grande santo da vida da igreja. Chama-se São Francisco Xavier, tá? São Francisco Xavier. Pessoal, não confunda São Francisco Xavier
com São Francisco das Chagas ou de Assis. São dois Franciscos diferentes. Aqui, alô, Nair Espírito fala, oi, estou aqui. Alô, minha amiga Nair, aí, Itapuí, São Paulo, aquele abraço. Oi, estou aqui, um abraço, querido amigo. Para você também, minha amiga Nair, aquele abraço. Então, pessoal, São Francisco Xavier, ele viveu em 1500, do ano do 1500, que chama-se o século XVI, tá bom? Foi na época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, né? Quando Portugal e Espanha começaram a descobrir o Novo Mundo, colonizar o Novo Mundo, ele viveu exatamente naquela época, tá? Ele viveu exatamente naquela época. São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, ou das Chagas, viveu em 1200 e alguma coisa. E São Francisco Xavier viveu em 1500, foi 300 anos depois de São Francisco de Assis, tá bom? Inclusive, existem vários São Franciscos, assim, ó, tem o São Francisco de Assis, tem o de hoje que eu estou falando, São Francisco Xavier, tem o São Francisco de Paula, tem o São Francisco de Sales, e aí vai, tá bom? Depois, um dia eu vou pegar e falar sobre cada um deles, tá? Hoje é São Francisco Xavier. Então ele nasceu na era de 1500 e alguma coisa, 1520, tal. Ele nasceu de uma família muito, muito rica, muito abastada. Tanto que ele nasceu num castelo. Castelo de Xavier, na Espanha, em Pamplona. Pertinho de Pamplona, aliás. No município de Xavier, uma cidade chamada Xavier. Daí o nome São Francisco Xavier, que ele nasceu em Xavier. Aí, meus irmãos, filho de uma nobre família, né? Nasceu num castelo, teve uma ótima formação, teve uma excelente educação. Os pais eram muito ricos, muito abastados. Ele ficou órfão cedo, né? Mas a mãe herdou tudo. E mandou ele estudar nas melhores escolas que um filho de gente rica estuda, né? Então, ele foi estudar depois, né, da Espanha, foi para Pamplona. De Pamplona, quando ele estava mais avançado, ele foi estudar em Paris. Paris, na França, né? Que sempre foi, naquele tempo era, e hoje ainda é, um luxo, né? Você poder ir estudar em Paris é um luxo, é ou não é? Só para os mais ricos mesmo e mais abastados. E aí São Francisco Xavier, embora órfão de pai, mas eu falei para você, a mãe tinha herdado a riqueza toda, e uma irmã dele trabalhava para a rainha Isabel, a católica da Espanha. Olha os vínculos da família com a família real, né? Porque uma irmã dele trabalhava com a rainha Isabel, a católica. Bem, aí ele foi estudar em Paris para se formar, né? Era muito comum naquele tempo, o doutorado, todo filho de gente rico tinha que ter um doutorado. Lá em Paris, meus irmãos, Deus mudou a vida dele completamente. São Francisco Xavier, aquele jovem rico, que nasceu em berço de ouro, em família abastada, nem imaginava como a sua vida iria mudar radicalmente. Depois do encontro com Deus, né? Como que a gente fala que o homem propõe e Deus dispõe, né? Então, quando somos eleitos, instrumentos de Deus. Tem aquela belíssima frase que eu gosto muito, diz assim, ó, Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos enviei para dar fruto e que o vosso fruto permaneça. Entendeu? E aí, meu querido esse Francisco Xavier, jovem, foi se formar em Paris. Lá em Paris, na França, né? Ele conheceu outros jovens espanhóis. Dentre eles estava um famoso, não sei se você vai lembrar o nome dele agora, Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ou Santo Inácio de Loyola, era um jovem da idade de São Francisco Xavier. Então, dois jovens, junto com vários espanhóis que estudavam em Paris, né, de famílias ricas, foram morar no mesmo apartamento. Aquela coisa de jovem que compartilha sempre um apartamento, né? Então, para estudar, então racham as despesas e moram juntos. Isso é muito comum até hoje em dia.
Então, lá ele conheceu, ele foi morar no apartamento, na mesma casa, onde estava Santo Inácio de Loyola, que na época era um jovem como ele também, né? Eram jovens idealistas e tudo mais. Então, depois disso, meus irmãos, Santo Inácio de Loyola, resolveu se ordenar padre e fundar a Companhia de Jesus, ou os jesuítas. Naquela vida deles lá em Paris, de farra, né? Todo jovem tem, né? Todo estudante tem isso. Isso é normal na vida de um jovem. Farras, bebedeiras, namoro, mulher, né? Então eles tiveram isso também, como jovens. E aí alguma coisa estava faltando e alguma coisa mudou o coração deles, né? E aí Santo Inácio de Loyola resolveu estudar para ser padre. Naquele tempo você podia utilizar os seus estudos da faculdade, né, e transformá-lo no estudo de padre. Hoje em dia não, se você quer ser padre, tem que estudar exclusivamente teologia e filosofia, tem que largar tudo e estudar isso ainda no seminário. Naquele tempo não. Naquele tempo você podia fazer isso, né? Então, Santo Inácio de Loyola também teve uma mudança radical de vida e se converteu, resolveu largar as coisas do mundo e junto com ele, com Francisco Xavier, resolveram fundar o que chama-se a Companhia de Jesus, que é os padres jesuítas, a Companhia de Jesus, de jovens ricos, né? Estudantes em Paris, jovens como os demais jovens da sua época. Algo mudou a vida deles completamente. Sentiram-se tocados pela graça e chamados por Deus para esta missão. E juntos, né, fundaram o que hoje nós conhecemos como os padres jesuítas. E aí, claro, meus irmãos, foi uma maravilha, se ordenaram padres, e outros jovens foram procurá-los, e outros jovens estavam encantados com este ideal, né, de pregar a palavra de Deus, de espalhar o evangelho, porque eles levavam muito a peito aquela palavra de Jesus que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse é um mandado de Jesus, é uma ordem de Jesus aos apóstolos. E eles, tocados por aquelas palavras de Jesus, nós vamos fundar uma congregação, enviar missionários, né, pelo mundo. E logo outros jovens procuraram eles e se ordenaram padres. Eu sei que foi uma bênção, uma maravilha. É tanto que aqui para o Brasil vieram vários padres jesuítas. Os jesuítas foram os primeiros evangelizadores do Brasil, né? Tem o famoso padre Anchieta, né? Padre José de Anchieta, que hoje é santo. São José de Anchieta foi canonizado. Tem o famoso padre Manuel da Nóbrega, que junto com o padre Anchieta foram os fundadores de São Paulo. A cidade de São Paulo foi fundada por padres jesuítas, não é? É tanto que lá no centro de São Paulo, em frente à Catedral da Sé, tem uma estátua bem grande do padre Anchieta, que é considerado o fundador de São Paulo, né? Fundaram em 25 de janeiro, por isso a cidade leva o nome de São Paulo, porque o dia 25 de janeiro, no calendário litúrgico da igreja, é a festa da conversão de São Paulo. O dia de São Paulo é 29 de junho, São Pedro de São Paulo. Mas 25 de janeiro é uma importante data em honra do apóstolo São Paulo. Ela é a conversão do apóstolo São Paulo. E o padre Anchieta e vários outros jesuítas, né, fundaram a cidade de São Paulo, que se chamava São Paulo de Piratininga. Fundaram um colégio, né? Até hoje tem lá o famoso Pátio do Colégio, lá em São Paulo, que é o Marco Zero de São Paulo, é o Pátio do Colégio. Marcos era ali na Sé, mas o Pátio do Colégio fazia parte desse grupo inicial, que é o Pátio do Colégio, muito interessante. Então, meus irmãos, São Francisco Xavier, voltemos a Paris, né? Ele decidiu partir em missão. Disse: eu quero seguir esse mandado de Jesus. Eu quero sair pelo meio do mundo pregando a palavra de Deus. Eu não quero mais ficar aqui em Paris, estudando aqui, eu quero sair. E como vários missionários estavam já viajando para as novas terras descobertas, São Francisco Xavier
voluntariou para ir para o Oriente, para a Índia. A Índia, meus irmãos, naquele tempo, a Índia era simplesmente assim o fim do mundo, literalmente o fim do mundo, tá? Hoje é longe de nós, mas tem um avião, você vai lá em umas 20 e poucas horas e chega na Índia. Naquele tempo, da Europa para a Índia, viajava-se nas caravelas, né? Aqueles navios que são impulsionados pelo vento com as velas. Sabe quanto tempo se levava da Europa para chegar na Índia? Chute aí. 6 meses de navio. 6 meses de navio. De Porto da Europa até a Índia. Você passa metade do ano viajando, hein, Daniel? Era remando, né? Não, era a vela, o vento. As velas, o vento, né? E aí dependia muito da força dos ventos, né? 6 meses ele passou. Aí ele disse, eu vou para a Índia, eu vou levar o evangelho àquelas pessoas, eu vou evangelizar, eu quero levar a palavra de Deus. E viajou, passou a ser, ele e vários outros padres também, né, jesuítas, foram para a Índia. Aqui no Brasil já tinha os padres jesuítas também, tinha o padre Anchieta, que estava no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega, e ele foi para a Índia. E lá na Índia, meus irmãos, ele fez maravilhas na pregação, ele fez maravilhas, ele espalhou o evangelho, ele converteu mais muitas pessoas. Porque a primeira dificuldade ao chegar lá era a língua, né? Tinha que aprender o idioma dos locais, né? E lá na Índia se falam várias línguas, não é que nem no Brasil, que nós temos a dita, a bênção, de falar uma única língua, né? Português, você vai daqui para o Rio Grande do Sul, é o mesmo idioma. Vai daqui para o Amazonas, para Roraima, é o mesmo idioma. Lá não, na Índia não. Na Índia você vai como daqui em Fortaleza, já é outro idioma, outra língua. Então ele teve que aprender as línguas locais, mas era tão inteligente, se esforçou e aprendeu. Então ele pregou muito na Índia, converteu muitas pessoas, batizou muitas pessoas, casou muitas pessoas, né? E levou a fé cristã à Índia, a fé católica. Da Índia, ele era muito assim, eu te falar, muito dinâmico, muito irrequieto. E ele resolveu ir para o Japão. Aqui eu vou para o Japão, né? Não, para a China, primeiro para a China, e da China para o Japão, né? Então esteve um tempo na China, pregou também lá na China o Evangelho, não sei como aprendeu a língua lá, se comunicar com eles, batizou muitas pessoas, foi para o Japão. Também no Japão a mesma coisa, pregou bastante por lá, converteu muitas pessoas e voltou. Na volta, ele, quando estava chegando na China, ele adoeceu. Ele adoeceu e morreu por lá mesmo. Ele morreu jovem, 40 e poucos anos, né? Morreu jovem, mas ele tinha operado, já estava operando milagres em vida. Conversões e mais conversões. Era uma coisa incrível a fama desse homem santo. Francisco Xavier, ou São Francisco Xavier. Um europeu, um espanhol, né? Que foi para o Oriente, impulsionado pela palavra do Evangelho, né? Eu vou levar aos demais essa palavra de Jesus. Eu vou dissipar as trevas do paganismo, levar a fé do cristianismo, a luz do que dissipa as trevas, como Jesus diz no Evangelho, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E foi maravilhoso a vida dele, cara. Ele eram muitas conversões. Então, o cristianismo, naquelas terras Índia, China e Japão, deve muito a São Francisco Xavier, né? Não vou dizer que ele era o único, tinha vários outros padres também, né, missionários. E também quando eles chegaram, já tem algumas regiões da China, aliás da Índia, que já conheciam o cristianismo, mas por uma outra forma, sem ser, né, o catolicismo. Que esteve por lá o apóstolo São Tomé, que viveu na Índia muitos séculos antes de São Francisco Xavier. E aí, meus irmãos, uma história muito linda. Ele morreu no mais alto grau de santidade. Falei, morreu jovem, né? 40 e poucos anos, acho que é 43 anos. Mas morreu feliz porque cumpriu a sua missão. E morreu longe, muito longe da terra dele. Ele nunca mais voltou para a Europa, nunca mais voltou. Morreu por lá mesmo. Mas era muito feliz, ele adorou lá, ele se adaptou muito bem lá, aprendeu a língua do povo de lá, enfim. Só em estar
convertendo aquelas pessoas, santificando aquelas pessoas. Ele ficou muito feliz, né? Pois muito bem. Isso aí, pessoal, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Daniel, a nossa vinheta, Daniel. A fé, através da palavra de Deus. Palavra de fé. Às 14h26, não se esqueçam, né? De que São Francisco Xavier não é o mesmo São Francisco de Assis. Já falei, são diferentes. O Francisco Xavier é um e o Francisco de Assis é outro. Viveram 300 anos de diferença um do outro. Como também São Francisco de Sales é outro e São Francisco de Paula é outro São Francisco. Então, eventualmente a gente vai poder falar, né, sobre isso depois em outras oportunidades, tá bom? Então vamos lá, Daniel, vamos ler esses recadinhos, Daniel, que nós temos aí, por favor, meu amigo Daniel, ver como é que pode isso aí. Muito bem. A Lucinete Pinheiro está dando boa tarde, amigo Daniel, e também boa tarde, Padre Beto, sua bênção. Ótimo! Quem é? A Lucinete Pinheiro. Oi, Lucinete, minha amiga, aí do Castelo. Tudo bem, Lucinete? Que bom, obrigado pela sintonia. O Antônio Silva está dando boa tarde, Padre, e pede a bênção. A Lúcia Maria Meta está dando boa tarde, Padre. Como gostaria de estar... Me perdi, tá aqui. Está um bom final de semana para vocês. Muito bem, quem mais está aí na sua telinha? Tem a Bernadette Rodrigues, Padre, dia 19, a missa é aqui na Casa Nova, de Maria de Jesus, às 10 horas de manhã. Muito bem, Bernadette, está ótimo. Tenho que marcar aqui, então. Muito bem. Dia 19, né? Isso, 19. Às 10 horas da manhã. Na casa de? Na Casa de Maria de Jesus. Muito bem, ok, Bernadette, muito bem. A Naí Espírito falou, estou aqui, um abraço, querido amigo. Olá, minha amiga Naí, lá em Itapuí, São Paulo, que beleza. A Isa Lopes mandando palma, a Irani Heineck mandando palmas também. Gerismar Pinheiro dando boa tarde, Padre Beto Daniel. A Bernadette Rodrigues, boa tarde, Padre Beto, sua benção. Boa tarde, Daniel. O Adriano Machado, a gente está assistindo lá na Milhã. Olá, Adriano, aí, Milhã, estive aí em Milhã, deixa eu ver, fui ontem, eu fui, não, foi, no dia que eu fui para Copiara, quarta-feira, de ontem eu fui celebrar a Copiara, e eu passei em Milhã e visitei o Padre Geraldo e o Padre Ed Carlos. A Nila Maria, dando boa tarde, Padre Beto e Daniel. E a Socorro Pinheiro fala, boa tarde, Padre. Boa tarde, Socorro, aquele abraço. Sou a Socorro Pinheiro do Alto Verde. Todos escutam o seu programa, já tirei muitas dúvidas, ok? Abraço, me abençoe. Obrigado, minha amiga Socorro, e todo o pessoal bacana do Alto Verde, aquele abraço. Edna Maria, pede oração por toda a sua família. A Aurineide Machado, tá dando boa tarde, pede bênção. A Francisca Josineide Almeida, tá dando boa tarde. E a Edna Maria também dando boa tarde. No meu acabou. Acabou? Muito bem. Pessoal, então se nós não lemos aí o seu nome, você desculpa, tá? Mas é porque às vezes aqui, ó, na telinha os nomes desaparecem e a gente não consegue mais achar as mensagens. Coisas da tecnologia, né? Coisas da tecnologia. Enfim, pessoal, enfim. Muito bem. Vamos agora aqui continuar com a musiquinha, né? Vamos botar uma musiquinha aí. Ontem alguém pediu uma música e nós não tocamos só uma. Acho que foi Isa que pediu. Qual é o nome daquela música famosa? Maria Passa na Frente. Maria Passa na Frente. Foi a que pediram ontem. Nós tocamos, eram duas que pediram, só deu tempo de tocar uma. E a outra era Maria Passa na Frente. Então vamos tocar. Se eu não me engano, se foi você, Isa, que pediu aí do assentamento, do alívio. Maria Passa na Frente.
e pisa na cabeça da serpente. Vamos tocar hoje, tá bom? Porque ontem não deu tempo, minha amiga. Foram 2 músicas pedidas, uma por aniversário de casamento e outra foi essa aí, Maria Passa na Frente, tá, Daniel? Vamos botar aí, tá aí. Então, pessoal, dedico a vocês. Isa, acho que foi você que pediu ontem, Isa. Aquele abraço. A fé, através da Palavra de Deus. Palavra de fé. Irmãos e irmãs, são 14 horas e 34 minutos aqui nos estúdios da Rádio Sol FM 87,9, a Sintonia Legal. Queremos agradecer a você pela sua sintonia aqui conosco. Lembrando que hoje teremos missa da primeira sexta-feira, missa na Igreja Matriz. Esta missa é a missa do Sagrado Coração de Jesus.
com bênção do Santíssimo, com adoração e bênção do Santíssimo hoje na Igreja Matriz. Lembrando que essa belíssima devoção do Sagrado Coração de Jesus nos lembra exatamente, precisamente, o grande amor que Jesus tem para conosco, né? A compaixão. O próprio Evangelho de hoje nos narra, né, desse milagre que ele fez, que curou os 2 cegos. Quando ele curava alguém, essa cura era sempre motivada pela compaixão, sempre motivada pelo sua infinita bondade e amor para com os necessitados, tá bom? Então, pessoal, nós vamos aqui com aquelas perguntinhas, dúvidas que o povo tem. Vem uma perguntinha aqui. Gostaria de saber se em um batizado de crianças, cujos pais são separados, se o pai é obrigado a ficar diante do altar com a ex-mulher. Eu já sou casado com outra pessoa e o filho que tive com minha primeira mulher será batizado. A minha ex-mulher disse que eu tenho que ficar ao lado dela no altar. Isso é verdade? Né? Olha a pergunta, ele quer saber se ele é obrigado, no dia do batizado do filho, ficar ao lado da ex-mulher. Olha, meu irmão, não é obrigado não é, não é? Mas seria bom por causa do filho, né? Do filho que vocês geraram juntos. Para que, mesmo que ela tenha um novo relacionamento, essa criança saiba que o pai dela, quando ela crescer, né, é você. E o outro será o padrasto, né? E como foi você que gerou, você deveria estar presente no batismo, né? Porque é muito importante esta presença num momento como esse. Muitas vezes alguns relacionamentos terminam e deixam um sabor muito amargo, né? As pessoas ficam de mal mesmo com a outra, brigados, intrigados, enfim, zangados um com o outro. Mas não deveria ser assim, tá? E a gente sabe que nem sempre os relacionamentos duram para sempre. O ideal seria que durasse para sempre, o ideal. Mas na vida real, a coisa é outra, né? Na coisa real, a coisa é outra. Às vezes o casal teve um namoro caliente, um namoro avançado, um namoro chegado, e não se controlaram e a criança nasceu, né? Geraram uma criança. Também não é motivo agora de ficar obrigado a casar por causa de uma criança, como antigamente era, né? Antigamente era obrigado. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais. A pessoa casa se você quiser, né? Você não é obrigado a casar. Você vai ser obrigado a sustentar a criança. Isso aí é correto, tá? Que antigamente a pessoa gerava um filho, não queria assumir, ia embora para o Oco do Pau, para São Paulo, tudo quanto era canto, e abandonava a criança, deixava a pobre mamãe criar a criança sozinho, né? Hoje em dia a lei obriga, onde quer que você esteja, no Oco do Pau, a lei vai atrás de você. E é muito certo, muito correto. Graças a Deus. Então, às vezes, isso varia muito de casal para casal. Tem casal que termina o relacionamento, mas ficam amigos, né? Ficam de boa. Sobretudo quando tem um filho, aí o filho fica um fim de semana com o pai, outro fim de semana com a mãe. Isso é muito comum, né? É uma nova modalidade de família. Também não precisa ficar se matando, né? E seria muito bom que você estivesse presente no batizado do seu filho, né? Eu sei que talvez, né, você que fez essa pergunta aqui, tem alguma mágoa, algum ressentimento da mãe da criança, pode ter sido um relacionamento muito conturbado, ficaram muito de mal um com o outro, mas pelo menos por amor à criança, né? Fique no altar na hora do batizado. Mas por amor a Jesus, fique no altar na hora do batizado. Porque você é o pai, né? Você é o pai. Não quer dizer que você, por estar ali, vai voltar ao relacionamento com a ex, né? Vai voltar tudo de boa. Vão sair dali se abraçando e se beijando. Até porque ela já tem outro, né? Então, não tem como você fazer isso. Mas vamos ver como pessoas civilizadas, né? Pessoas cristãs, e que amam Jesus e que entendem, não é, o significado dessa tolerância do perdão.
Então, essa pergunta. Não, você não é obrigado a ficar ao lado de sua ex-mulher durante o batismo do seu filho. Porém, essa é uma decisão sua. O mais importante é que você permita que seu filho seja batizado. Procure uma maneira amigável de resolver esta situação, sem maiores constrangimentos a quem quer que seja, né? Então vai depender muito do tipo de relacionamento que você teve com esta mulher, né? E como foi que esse relacionamento terminou? Se foi de boa ou se foi, né, conturbado com muitas tribulações. Mas volto a dizer, mesmo assim, você deveria estar presente por amor ao seu filho, né? Porque já te falei, ele não vai deixar de ser o teu filho porque o relacionamento com a mãe dele não deu certo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O DNA está provado, comprovado que você gerou aquela criança junto com ela, né? Então, agora assuma. Seja um pai presente, começando pelo batismo, né? Que é uma coisa muito importante, né? Amém, que beleza. Isso é uma confusão muito grande hoje em dia, porque as pessoas, a família, aquela família tradicional, antiga, como nós conhecemos, ela não existe mais, tá? Hã? Pode. A criança não tem culpa, né? Entendeu? A criança não tem culpa. Faz a pergunta, Daniel, no microfone. Daniel tem aqui uma pergunta, pessoal. Estava perguntando se a pessoa separada pode batizar o filho. Pode, porque a criança não tem culpa, né? A criança não pediu para nascer, nunca pediu para nascer, e ela tem o direito de ser batizada, de ser cristã, né? Então a gente não pode jogar a culpa dos pais naquele inocente que nasceu. Então, hoje em dia, eu ouvi um sermão muito bonito do padre Daniel de Feiticeiro. O padre Daniel não está me escutando, mas já falei isso para ele já uma vez. O padre Daniel, ele veio aqui o ano passado, na festa do Bom Jesus, eu vou até mandar aqui para ele, Feiticeiro. Padre Daniel, né? Membro de Feiticeiro, Anastácio de Feiticeiro. Então, o padre Daniel, ele pregou um sermão muito lindo, falando sobre família. Ele falou, ele jogou uma visão muito interessante no que é a família dos tempos modernos, né? Hoje em dia, aquele conceito tradicional da família, pai, mãe, irmãos, aquela coisa muito rígida, praticamente não existe mais. São aquelas famílias mais tradicionais, né, que mantêm, mas hoje em dia os casais, né, eles têm um relacionamento, se separam, têm um filho, mas nem por isso deixam de ser família, né? O pai, a mãe agora está com outro relacionamento, o pai da criança com outra, mas continua a família, né? Porque ele é o pai e ela é a mãe. Então nunca deviam se matar, se odiar, se detestar, se criticar. E é uma coisa muito errada entre casais, assim, que estão separados, porque a lei faz assim, a lei divide a guarda da criança. Então, fim de semana com o pai, fim de semana com a mãe, é aquela história, né? Chama-se a guarda compartilhada. Geralmente os pais que brigam por causa disso, quando a criança vai passar o fim de semana com o pai começa a falar mal da mãe da criança, mete palma em menino, fala horrores, tentando botar a criança contra a mãe. Às vezes a mãe faz a mesma coisa quando a criança está com ela, fala horrores do pai, tentando botar a criança contra o pai. Aí a criança, ela é pega no meio daquela guerra entre os pais, e a criança cresce traumatizada. Não faça isso, tá? Não deixe nunca, não envolva o seu filho nos seus problemas com o pai dele ou a mãe dela, entendeu? Foram coisas que passaram, que aconteceram, mas preserve o seu filho de qualquer conflito. Porque a criança cresce traumatizada. Então, meu grande amigo Padre Daniel de Feiticeiro prega muito bem, ele fala maravilhosamente bem. Eu gosto muito das homilias do Padre Daniel. E ele falou esse contexto muito lindo de a nova família, né? A nova família. Como que nós vivemos hoje nessa sociedade nossa, na qual esse conceito tradicional não existe mais, né? Existe ainda famílias tradicionais, pai, mãe, filhos, mas aqueles que vivem separados não quer dizer que não são famílias. Isso é muito bonito, tá bom? Então, mesmo separado, você participe do batismo do seu filho, e converse com a mãe, né? Converse com o pai dela também, por amor àquela criança. Amém, que beleza. Muito bem. Aqui assim,
É pecado contra o Espírito Santo uma pessoa já batizada na Igreja Católica se batizar na Igreja Adventista? Olha, é pecado contra o Espírito Santo uma pessoa já batizada na Igreja Católica batizar-se na Igreja Adventista? Não sei se vocês lembram, mas ontem eu refleti aqui sobre os pecados contra o Espírito Santo, não foi? E Jesus diz que são os pecados que não serão perdoados. Os pecados contra o Espírito Santo. Está na Bíblia, diz, olha, todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então ela pergunta se batizou, ela é católica e batizou-se em outra igreja, se é pecado contra o Espírito Santo. Bem, vamos ver agora aqui, vamos repetir, tá bom? Quais são os pecados contra o Espírito Santo? Aí você vai responder a essa resposta, aliás, essa pergunta vai ser respondida com essas coisas aqui, ó. Ela pergunta, é pecado um católico, uma pessoa que já foi batizada na Igreja Católica, se batizar na Igreja Adventista? Olha aqui. Aqui, ó, segundo catecismo da doutrina cristã. Segundo catecismo da doutrina cristã. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? São 6. Primeiro, desesperação da salvação. Número 2, presunção de se salvar sem merecimentos. Número 3, negar a verdade as verdades reveladas. Número 4, ter inveja do sucesso do próximo. Número 5, obstinação no pecado. Número 6, impenitência final. Bem, olha um deles aqui, ó. São 6, né? Esse aqui, essa pergunta vai ser respondida com essa, olha. Negar as verdades reveladas. Quando você, como católico, se batiza em outra igreja, você está negando as verdades reveladas, né? Você está negando as verdades reveladas, que eu refleti isso aqui na nossa catequese, né? Que nós lemos na Bíblia, na carta de São Paulo, ele diz, há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Isso é uma verdade revelada, né? Então, quando você começa a se batizar aqui, acolá, você está negando esta verdade revelada, né? E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Negar as verdades reveladas. Amém? Aí responda a sua pergunta, querida. Interprete como quiser. Pessoal, vamos agora terminar o programa, mandando um alô para todo mundo que está aqui na nossa sintonia. Obrigado. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, todo dia. Não, amanhã é sábado, então amanhã 8 horas da manhã. Amanhã, 8 horas da manhã, que beleza. Todo dia que eu falo de segunda a sábado, só que no sábado é 8 horas da manhã. Amanhã não perca, 8 horas da manhã estarei aqui. Daniel, suas despedidas, Daniel. Agradecer a participação e um forte abraço a todos. Muito bem, pessoal. Amanhã, 8 da manhã, espero vocês aqui, tá bom? E no domingo, as duas missas são transmitidas pela rádio e pela internet, pelo Facebook. Esse mesmo Facebook que você está assistindo agora. É 8 horas da manhã no domingo e 7 da noite. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. CYV 683, canal 200, Rádio Sol FM 87,9. A rádio de Solonópolis, aqui é bom demais. Sol FM. Sol FM 2h48. Ouça